A ordem das entrevistas foi definida por um sorteio que a gente fez aqui previamente com as campanhas, os candidatos ou representantes desses candidatos. E hoje a gente vai entrevistar o candidato Deutônio, que é do DC. Professor Deutônio, como está o nome da ONU, eu agradeço a sua presença aqui. Obrigado, eu agradeço também o convite, inclusive em nome do Democracia Cristã. Nós estamos aí unidos e íntegros e preocupados nesse cenário que se abre com a eleição 2020. A gente segue aqui os protocolos de saúde sanitária, de saúde, né? Neste momento, a gente tem uma distância de 2 metros aqui entre onde eu estou e onde está o candidato, como vocês podem ver. E a gente dá 13 minutos e meio de entrevista para cada um dos candidatos e depois mais 1 minuto para as considerações finais. Esse tempo passa a ser contado a partir de agora. Candidato, segundo a sua candidatura lá no TSE, Deutônio Ares Pereira, do DC, 61 anos, professor do ensino superior. A primeira pergunta que eu quero te fazer é sobre uma outra descrição que está no seu perfil profissional em uma rede social, que diz que o senhor é presidente da Comissão de Emancipação do Distrito Industrial de Moreira César. Isso desde junho de 2014 até esse momento, segundo o seu próprio perfil. A ideia é que o senhor, como prefeito, faça com que Moreira César seja emancipada de Pinda? Ao longo do tempo, percebemos que o distrito de Moreira, com seus 38 bairros, né, sofreu um esquecimento nas políticas públicas, na área da educação, esgoto, ou seja, de toda a infraestrutura. E a sociedade do distrito, procurando debater o encaminhamento pelo processo de planejamento, e me procuraram: poxa, professor, o senhor que é economista, tem um bom conhecimento em parte de planejamento, o que nós podemos fazer pelo distrito? Obviamente que foi uma união de ideias, de interesses. Hoje essa comissão tem 118 participantes, né, filiados, que discute o andamento das políticas públicas. Então, eu como prefeito de Pinda, no geral, eu vou conduzir o planejamento para todos os bairros de uma maneira equalitária, para que não sofra descaso, uma vez que as transferências intergovernamentais, no caso do FPM, do ICMS, ela é dada segundo o número da população. E ao longo do tempo, os executivos que conduziram a gestão em Pindamonhangaba não prezaram pelo coeficiente populacional do distrito e nem dos bairros. Por exemplo, Araretama tem todo um desequilíbrio social. Isso fruto do próprio gestor público, que é responsável pela estruturação, pelo planejamento. Então eu me proponho aqui, se eleito for, né, pela vontade do povo e a bênção de Deus, realmente conduzir todos os bairros do distrito, todos os bairros da metrópole, de uma maneira equilibrada, fundamentada na proposta do PPA, proposta da Lei de Diretriz Orçamentária, para que nós possamos conduzir uma equidade em todos os bairros. Aí, então, a gente pode entender que o plano não é emancipação, é uma distribuição só das políticas públicas. Justo. O que precisa é distribuir com equidade as políticas públicas, os recursos que vêm do FPM, porque todo mês, dia 10, dia 20, dia 30, o governo federal repassa o fundo de participação dos municípios. Obviamente que o executivo deve, e ele não fez ao longo do tempo, priorizar os bairros segundo o tamanho da população. Assim você evita esse desequilíbrio, priorizando um determinado bairro e esquecendo outros bairros. Mas essa comissão, ela continua discutindo a emancipação de Moreira? Não, como que o senhor pretende convencer, se não é essa proposta de emancipação, caso o senhor seja prefeito, como que o senhor pretende convencer a parcela da população de Pinda de que não vai ser esse o caminho a ser seguido? Através do próprio orçamento. O orçamento, ele é claro, né? Quando você programa os programas e as ações que devem ser implementadas segundo o orçamento, que é a Lei de Diretriz Orçamentária, e também segundo a lei que determina a regulamentação das ações que vão ser implementadas. Então, não precisa emancipar, o que precisa é atenção básica e emergencial em todos os bairros.
E aí o senhor se afasta de comissão e Aí- de qualquer discussão dessa. E vai tentar convencer Sim. os participantes dessa comissão de que esse não é o caminho também? Aí não é tentar convencer, a própria consciência na busca de melhoria das ações vão ser claras, né? Inclusive com a participação da comissão, com a participação dos moradores e dos bairros, porque esse é um trabalho de transparência. Nós não temos uma transparência digna na gestão, uma vez que o prefeito tem usado, né, podar as informações que a população precisa. Nós precisamos dar transparência na aplicação dos recursos públicos. Me surpreendeu até saber que o senhor era desse movimento, essa comissão de emancipação, porque o senhor pertence a um partido, o DC, que tem uma agenda, digamos assim, de direita e que inclusive apoia o governo federal em uma agenda liberal e que reduz, digamos assim, o tamanho do Estado. E uma proposta dessa criaria uma nova administração municipal, uma nova prefeitura, Câmara de Vereadores, agentes públicos. O senhor acha que as ideias são conflitantes ou não? Não. Inclusive, na PLP 137, que o Senado já votou e falta a Câmara dos Deputados votar, já está determinado o que o presidente está expondo, porque isso já foi votado, aprovado pelo Senado em 2015. A PLP 2015 já foi aprovada, a redução de municípios, a melhor equalização na busca de superávit primário, já está lá na própria lei. E Moreira, no caso do distrito, contempla tudo isso. Mas com a nova gestão e uma preocupação dirigida para o distrito e para Pindamonhangaba no contexto dos 730 km², então é o que nós precisamos, assistir às necessidades básicas nos bairros, para que os bairros cresçam e melhorem a qualidade do IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Na parte de economia, na área de economia, o senhor diz que pretende reduzir em 40% o número de cargos comissionados, isso consta lá no seu plano de governo. Eu queria saber quais são os cargos que o senhor se compromete a cortar caso seja eleito. Não, eu não coloquei o número, eu apenas expus que vamos estudar qual é a necessidade de termos tantos cargos. Eu não coloquei o número, eu coloquei que há necessidade de uma análise para que a população não perceba que na prefeitura é um cabide de emprego, e sim o trabalho profissional. Inclusive, os diretores e secretários da minha gestão terão a garantia de 1 ano para apresentar resultados e índice de desenvolvimento dos trabalhos de cada secretaria. Se caso o secretário não cumprir com os indicadores de desempenho, ele será substituído, porque na prefeitura não é lugar de cabide de emprego para os amiguinhos, para quem apoiou na política, não. Inclusive, o secretário será exigido currículo, profissionalismo, acima de tudo, para que tenhamos uma eficiência na gestão. O número consta lá no seu plano, sim, mas ainda sobre esse aspecto, o senhor diz que pretende valorizar o servidor de carreira, né, e os técnicos, né, cargos técnicos. Eu queria saber como é que essas pessoas vão ser selecionadas e se esses cargos, o senhor falou aí que não vão ser, se vão ser indicados ou não por indicações, isso seria importante a gente. Não vai ser por indicação, vai ser por currículo de competência. E o que nós devemos fazer para melhorar a qualidade desse capital humano que já existe na prefeitura, nós vamos implantar um plano de cargo e salário, inclusive com um programa de qualidade no atendimento, na gestão. Nós vamos implantar um programa de qualidade tanto no processo do desenvolvimento das atividades administrativas, como também um programa de gestão na qualidade humana, buscando aperfeiçoamento, cursos, treinamentos e, inclusive, dando oportunidade para que esse trabalhador público tenha interesse de fazer uma especialização, que a prefeitura estimule para que ele busque a melhoria do seu conhecimento em prol da própria estrutura pública, que é a prefeitura. Se o senhor valorizar os técnicos que já estão lá dentro da prefeitura atualmente, eles vão precisar ser substituídos, muito provavelmente. Aí o senhor pretende fazer um novo concurso ou utilizar resultado de concurso que já foi feito? Tudo depende de análise. Falar que realmente vou fazer isso, aquilo, a matéria ela tem que ser analisada. Ver quais são os pontos fortes, os pontos fracos, quais são as ameaças e quais são as oportunidades de fazer uma revisão nesse quadro técnico para melhorar essa qualidade da mão de obra e se vai ou não aproveitar os concursos, isso existe a relatividade.
Eu não realmente estarei abrindo novos concursos, porque a máquina pública está inchada. Nós precisamos valorizar o trabalhador público com um plano de carreira, qualificá-los e muito trabalho na parte da gestão pública, no processo e no capital humano, no atendimento à sociedade. Na área da saúde, um dos seus planos é a realização de mutirões para acabar a espera por exames de média e alta complexidade. Mas a cidade de Pinda, o município, não tem condição de fazer todos esses exames e depende muito do Estado para dar andamento a eles. Como é que o senhor pretende zerar essa fila se o próprio município não tem essa capacidade? Bom, nós sabemos que toda a saúde ela tem uma estrutura do tripé da sustentabilidade. Parte dos recursos do município, parte dos recursos do Estado e parte das transferências do governo federal. O que compete ao município? O município ele tem que cumprir o que a legislação já diz, a Constituição, e também analisar o fluxo de recursos dos programas de transferências intergovernamentais. Então, a minha proposta bem estruturada para acabar com as filas é transformar as UPAs em policlínicas. As UPAs elas existirão, mas será dado um complemento pelos serviços a ser executado para a sociedade no contexto da saúde, para que realmente acabemos de vez com essas filas. E se a resposta não for para zerar essas filas, nós iremos fazer um estudo, inclusive montar até um hospital público de saúde, porque nós temos aí a universidade que tem um curso de medicina e podemos absorver essa preparação desse capital humano dentro do próprio hospital municipal e também dentro das UPAs, dentro das policlínicas, dando realmente força para que o acadêmico da universidade, do curso de medicina e também os técnicos já existentes possam ter um trabalho, um espaço profissional digno para que ele se sinta, pelo menos, o mínimo de conforto nas suas responsabilidades. O senhor fala que já tem curso de medicina em qual universidade? O que eu tenho percebido é que na FUVIC existe uma proposta de um curso de medicina. Isso aí nós juntos podemos redimensionar esse curso de medicina no espaço público do hospital municipal ou dentro das policlínicas ou UPAs. Ok, então vai investir também, vai exigir um investimento maior também na contratação de mais médicos especializados para viabilizarem todo esse processo. Vai, porque nós podemos estar bem próximo do governo federal, buscando subsídios financeiros e técnicos, né, para que nós possamos otimizar esse projeto. É uma análise, uma vez que eu sou especialista em elaboração de projetos de viabilidade econômica, obviamente eu vou estar comigo um economista, um contador e um advogado para que, simultaneamente, analisemos em conjunto todas as viabilidades dos projetos e ações que serão sucedidos. Na mobilidade urbana, senhora de Moreira César, a gente já falou bastante de Moreira, tem mais um assunto. Na mobilidade urbana tem sido construído um terminal rodoviário ali em Moreira. Alguns candidatos têm outros planos para aquele mesmo local. Qual que é o plano do senhor para aquele local ou para um eventual terminal rodoviário em Moreira? A mobilidade urbana, no contexto de Pinda, ela está caótica. Nós temos uma empresa que está uma ladainha, viu essa expressão ladainha? Nunca se dá uma resposta para a sociedade na questão da licitação. Então, a minha proposta para a mobilidade urbana, no contexto geral de Pindamonhangaba, é estabelecer uma cooperativa que irá absorver todos os veículos que estão envolvidos no processo de mobilização, para que assim possamos ligar o urbano ao rural e todo o centro com um passe único. E para Moreira César, nós temos que rever todos os 38 bairros que estão ali, mal assistidos com o sistema de transporte. E aquele terminal de rodoviária, praticamente a sociedade tem rejeitado aquilo ali não está nem dentro do plano diretor e também não está dentro da visão de opção dos munícipes. Ali vai ser um elefante branco. E como o senhor pretende resolver com a Viva Pinda, rapidamente, que está acabando? Viva Pinda, eu tiro fora, nós vamos abrir não vai ter licitação, vai ter uma cooperativa que vai absorver todos os veículos, tá? E isso que nós vamos fazer. Ok. Acabou o seu tempo, candidato. Mas o senhor tem mais um minuto para as suas considerações finais. Bom, eu agradeço a você, eleitor, munícipe, você que vota em Pindamonhangaba, você que não vota, mas está aí no contexto.
Eu preciso realmente que você analise os pontos aqui citados, né, para que nós possamos mudar de vez a estrutura econômica, política, social de Pindamonhangaba, criando uma nova vertente moderna, colocando Pindamonhangaba no eixo da gestão 4.0, moderna, transparente e eficiente. Então, eu, Deltônio, peço o seu voto para prefeito número 27 e os demais vereadores do partido. Assim, nós podemos desenvolver um trabalho operacional, colocando desde a parte do planejamento, que é o plano plurianual, juntamente com o PPA e a LDO, para assistir às necessidades dos munícipes que até então estão aí sem saber para onde vai o destino dessa cidade. E nós precisamos dar um basta, ter uma nova gestão. Candidato, seu tempo acabou. Eu agradeço a sua presença aqui no Jornal Setorial. Agradeço especialmente a você, nosso telespectador, que nos acompanhou hoje aqui nesta edição.